Sempre Bem de hoje começa com uma pergunta. Você costuma se sentir cansada, com tonturas ou mal-estar? Eles podem ser alguns dos sintomas de anemia, causada principalmente pela deficiência de ferro no nosso organismo. E para falar mais sobre este assunto com a gente, recebemos o Dr. Emerson Eulálio. Tudo bom, Dr. Emerson? Tudo bem, Fernanda. Todo mundo já fez aquele exame de dar uma olhadinha aqui no olho para verificar se tem anemia. A anemia é muito comum, doutor? É muito comum sim, Fernanda. Ela é uma das doenças mais comuns no consultório do hematologista. Alguns estudos mostram que até 30% da população em geral pode ter algum grau de deficiência de ferro ou, em menor intensidade, uma anemia ferropriva, que seria o tipo de anemia mais comum. E com certeza esse percentual é maior nas mulheres. Por quê? Sim, o percentual de anemia e deficiência de ferro em mulheres chega a ser o dobro, às vezes o triplo daquilo que nós encontramos no homem. Mas por causa do ciclo menstrual ou algum outro motivo? Bom, basicamente a mulher ela tem o organismo como uma questão da menstruação, das perdas menstruais e também a gestação. Então as gestações são períodos do ciclo de vida da mulher onde ela tem uma espoliação de ferro por conta de poder nutrir o bebê. Além disso, as mulheres elas têm uma preocupação muito maior com a ingesta de alguns alimentos por conta de redução de calorias. Então não é a carne vermelha, só come a carne branca, muitas vezes não gosta de comer a carne, prefere outros alimentos. Então isso compromete um pouco também o aporte desses nutrientes para o organismo da mulher. Então vamos lá na nossa mesa com alguns alimentos para ilustrar aqui a nossa entrevista e o pessoal de casa entender melhor como é que a gente pode fazer a ingesta do ferro, né, e tá com a saúde em dia. Vamos lá? Primeiro tópico, origem animal e origem vegetal. É verdade que o ferro de origem animal é melhor absorvido pelo nosso corpo do que o ferro de origem vegetal? Sim, é verdade sim, Fernanda, porque até por uma questão da nossa espécie. Nós somos carnívoros em essência. Então o nosso organismo ele é muito mais adaptado para a absorção do ferro de origem animal do que do ferro de origem vegetal. Esse ferro de origem vegetal ele também tem uma estrutura química diferente. O ferro de origem animal ele já vem pronto para o organismo para que ele possa ser absorvido. O ferro de origem vegetal mais fácil. Ele é mais fácil. O ferro de origem vegetal ele precisa ser transformado quimicamente no nosso estômago para que ele possa ser absorvido pelo nosso duodeno. Mas em questão de quantidade, é a mesma não? 100 gramas, vamos imaginar 100 gramas de fígado, equivale a quantos gramas de brócolis? O fígado ele tem em 100 gramas cerca de 6 a 8 miligramas de ferro. Se a gente pegar o que seria em vegetais, por exemplo, alface, espinafre, brócolis, você teria que ter aqui algo em torno de uns 2 ou 3 quilos desses vegetais para que fossem iguais a 100 gramas de fígado. Isso se contarmos que este ferro vai ser completamente absorvido. Este ferro não vai ser completamente absorvido. Vamos ver outro tópico aqui que a nossa produção preparou. Ferro e ferritina, qual a diferença? Bom, na realidade, o ferro é o elemento. Sim. O ferro é para o nosso organismo aquilo que ele vai utilizar de imediato, seja nas reações químicas, seja nas células, para a produção do sangue. A ferritina é o depósito, é a maneira como o organismo guarda o ferro. Sim. A ferritina é uma proteína produzida principalmente pelo nosso fígado. Então, o ferro, ele é o que o organismo recebe dos alimentos. Tá, então trocando em miúdos, o ferro está para a ferritina, assim como o açúcar tá para o glicogênio. Exatamente. Pronto, exatamente. okay. A glicose é como o organismo usa aquela fonte de energia de maneira imediata. O glicogênio é como ele armazena essa glicose em um complexo ramificado para usos futuros.
Fala um pouquinho, doutor, sobre a sardinha e o ovo. São né? duas fontes riquíssimas e bastante acessíveis, né? Então, os peixes, eles têm um teor de ferro inferior às carnes brancas e carnes vermelhas. Mas a sardinha, por ser um peixe de carne mais vermelha, mais gordurosa, ele é um dos peixes que tem maior teor de ferro e é um ferro bastante utilizado. O ovo também é um alimento bastante nutritivo, mas nós temos que considerar que o ovo tem um teor de ferro principalmente na gema. Então, se nós formos falar que o ovo, comparado com a carne, né, que seria muito equivalente, mas você teria que consumir pelo menos 100 gramas de gema de ovo, e aí você tem um risco do colesterol e dos outros problemas com o consumo excessivo do ovo. Equilíbrio sempre, né, doutor? Equilíbrio sempre. A mesa, a alimentação de quem tem anemia ou de quem quer prevenir a anemia, o ideal é que ela seja a mais variada possível. Alimentos folhosos, legumes, o feijão, carnes, vísceras e frutas. Olha aí, tá vendo, pessoal? Doutor Emerson, muito obrigada por sua presença aqui conosco.